Fala galera, o Ellison Roger, queria trazer para vocês a análise, porque eu não tinha como não vir aqui falar para vocês sobre esse pronunciamento em rede nacional do apresentador da Cidade Alerta, falando sobre criptomoedas, o Bitcoin não ter lastro. Eu tinha um vídeo do Fernando Uric que se ele tivesse assistido 8 minutos, não tem problema não saber de algo. Todos nós, seres humanos, somos falhos em muito conhecimento. Quanto mais você lê, mais você conhece, mais você busca conhecimento, mais você sabe que você não sabe. É filosófico isso e nós sabemos que é verdade. Agora, quando você pronuncia algo como se fosse uma verdade sem você saber em rede nacional, isso pode ser um meio de trazer mais ignorância e mais falta de conhecimento ainda para as pessoas que não conhecem esse mercado. Apenas 13%, segundo a Binance, dos investidores em criptomoedas conhecem os fundamentos das criptomoedas. Quanto mais pessoas que nem investem ainda, que é 95% da população ainda que não conhece os criptoativos. Então nós precisamos trazer informações de qualidade para vocês aqui nesse canal, tentar promover de forma geral como Paradigma Education. E é importante frisar que a mídia, ela confunde muito pirâmide financeira, golpes financeiros com criptomoedas. Existe o golpista estelionatário que utiliza das criptomoedas, justamente por falta de conhecimento e ignorância das pessoas, para aplicar golpes. Mas não precisava de criptomoedas para Telex Free existir, Bebom existir, Boi Gordo, ou seja, sempre existiu pirâmides financeiras. É que hoje, com o advento e a disrupção que as criptomoedas causaram no mundo, na economia de forma geral, no papel moeda, isso causa mais confusão ainda, e com essa confusão, essa falta de informação clara, nítida, conhecimento, conteúdo de verdade, porque o governo basicamente ele é contra as criptomoedas, agora que ele está se unindo para tentar pegar uma fatia, postos e etc, agora sim que ele está se interessando. Bancos, Itaú, em 2017, 2018 criticava o Bitcoin, hoje são adeptos, têm investimentos em Bitcoin no próprio banco. Por quê? Porque eles têm taxas, eles têm uma fatia de ganhos e sabem que não tem como fugir porque a tendência atropelou a opinião. Vamos lá, direto pro vídeo aí para vocês verem o trecho da Cidade Alerta sobre a desinformação versus a informação de qualidade passada pelo Fernando Uric. Espero que vocês gostem, deixa o like, compartilha, curte, comenta. Estamos juntos, até o próximo vídeo. Não é que eu sou radical, é que a criptomoeda não tem lastro. O dinheiro que você circula de qualquer país do mundo tem lastro em dólar, em ouro. Então tem lastro. O país garante aquele dinheiro, né, de que você troque aquele dinheiro e que você receba. A criptomoeda, né, como o Bitcoin, por exemplo, ela não tem lastro, ela é virtual. De todas as críticas que eu já escutei contra o Bitcoin, eu acho que uma das piores é, sem dúvida, a que o Bitcoin não tem lastro. Especialmente vindo de economistas, essa é uma crítica que denota mais o desconhecimento deles acerca da própria noção de moeda e como o sistema monetário atual funciona, do que o conhecimento sobre o Bitcoin. Porque nenhuma moeda hoje em dia tem lastro. Não existe nenhum lastro nem para o real, nem para o dólar, nem nada disso. Se a gente pode dizer que há algum lastro hoje em dia, seria o lastro estatal, que seriam leis de curso forçado, mas até isso é um lastro meio estranho e que no final desse vídeo eu vou explicar por quê. Um dos motivos que faz economistas dizerem que o Bitcoin não tem lastro e por isso é defeituoso, essa é a grande fraqueza do Bitcoin, é porque não entendem até o papel, eles não entendem o papel do lastro historicamente. Porque o lastro sempre serviu como uma espécie de restrição às práticas inflacionistas dos bancos centrais, dos governos que emitiam papel moeda lastreados numa commodity. E antes disso, quando os bancos emitiam moeda, bancos comerciais emitiam moeda, papel moeda, como no caso um papel como esse, que prometo pagar ao portador 1 onça de ouro, isso aqui não era a moeda, isso aqui era apenas um certificado de dinheiro, um papel moeda, uma nota de banco. A moeda de fato era uma moeda de ouro. Essa era a moeda, isso era o dinheiro. Mas depois que os bancos centrais se arrogaram para si o monopólio de emissão de papel moeda, essa conversibilidade que antes havia entre uma nota de banco e o dinheiro em espécie, o ouro, o metal precioso, isso acabou. E aí no início do século XX até quando acabou o sistema de Bretton Woods,
o ouro praticamente não circulava mais como moeda entre indivíduos, era apenas um ativo resgatável entre bancos centrais. Depois que veio o sistema de Bretton Woods, era o dólar o centro do sistema, e o dólar, todas as moedas eram lastreadas em dólar, ou usavam o dólar como reserva, e o dólar utilizava o ouro como reserva para o dólar, ou como lastro para o dólar. Mas isso durou até apenas o dia 15 de agosto de 1971, porque foi nesse dia que o Richard Nixon acabou com a conversibilidade do dólar em ouro. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. E desde então o que a gente tem é o grande experimento monetário desse século XX, século XXI, em que o nosso dinheiro e o dinheiro do mundo inteiro são apenas papéis, moedas, que não tem conversibilidade nenhuma, então é papel moeda inconversível ou conversível em nada, porque o Banco Central tem a única obrigação de resgatar em outras notas que ele mesmo emite, então é uma obrigação sui generis que um Banco Central tem com o seu papel moeda emitido. Mas basicamente nenhum papel moeda hoje em dia tem lastro numa commodity escassa como o ouro, como foi no passado. E esse lastro, essa emissão de papel moeda lastreada numa commodity, tinha sempre a função ou papel de servir como uma restrição ou para impor uma disciplina ao ente emissor, para que ele não inflacionasse a oferta de papel moeda sem o devido lastro no metal. Esse era o papel do lastro, era impedir essa emissão, essa inflação de moeda pelos bancos centrais ou pelos governos. Mas desde que isso acabou lá em agosto, quando ruiu o acordo de Bretton Woods, e o Nixon acabou com a conversibilidade do dólar em ouro, o sistema vigente são moedas inconversíveis que não podem ser resgatadas em nada a não ser nelas mesmas. Então é realmente uma moeda sui generis que a gente vive hoje em dia. Então quando a gente compara a moeda atual, a moeda vigente, a moeda estatal que hoje em dia vigora, o único lastro que ela tem é o lastro governamental. Então são leis, a gente pode chamar isso de lastro, né? São leis de curso forçado que obrigam os cidadãos a usar a moeda emitida pelo Estado. Se a gente olha o ouro ou o Bitcoin, qual é o lastro do ouro? Porque no passado o papel moeda era lastreado em ouro, na commodity. Mas e o ouro é lastreado em quê? Então, o ouro não tinha lastro. O que o ouro tem são propriedades físico-químicas ou propriedades naturais que fazem do ouro uma commodity naturalmente escassa, que não pode ser inflacionada. Então o próprio ouro, devido a suas propriedades naturais, impede que haja uma inflação. Então são essas propriedades, esse lastro natural do ouro, que façam que ele não tenha nenhuma inflação, ou nenhuma criação em excesso desse metal precioso. Com o Bitcoin funciona da mesma forma, são as próprias regras do sistema, é o protocolo do Bitcoin, as regras dos sistemas e os incentivos, que faz com que a oferta de bitcoins ao longo da história, ou a criação de bitcoins, siga uma instrução pré-determinada que não pode ser violada. Então, são as regras matemáticas ou criptográficas o lastro do Bitcoin, porque é isso que impede que ele seja inflacionado, e é isso que garante uma escassez autêntica. Embora seja intangível, as propriedades matemáticas criptográficas do Bitcoin garantem uma escassez autêntica da mesma forma que as propriedades naturais do ouro garantem uma escassez física para o ouro. O que a gente tem hoje são apenas lastros governamentais nas moedas estatais, mas que funcionam da forma oposta a um lastro matemático, a um lastro natural do ouro e do Bitcoin. Porque tudo que essas leis de curso forçado fazem, que é o lastro governamental, é forçar os cidadãos a usar uma moeda emitida pelo Estado. Em outras palavras, o lastro governamental não garante uma escassez de oferta, não garante uma oferta inelástica. Garante, na verdade, uma demanda mínima. Ou, dito de outra forma, garante que até uma moeda ruim, uma moeda que pode ser inflacionada pelo governo, garante que até uma moeda ruim tem uma demanda mínima. Então as leis, o lastro governamental, o lastro atual das moedas estatais, não é uma garantia para o usuário, não é uma garantia para o detentor da moeda, como é
a regra do Bitcoin, como é o lastro matemático criptográfico do Bitcoin, como é o lastro natural do ouro. Então, a escassez natural do ouro, a escassez criptográfica do Bitcoin são uma espécie de garantia, sim, ao usuário, ao detentor, ao possuidor de um Bitcoin ou de uma barra de ouro. O lastro governamental não, é uma garantia não para o usuário, mas sim para o emissor, que faz com que ele permita que um banco central consiga inflacionar a moeda como quiser, e mesmo assim essa moeda vai ter uma demanda mínima, porque os usuários, os cidadãos são obrigados a usar essa moeda. Então por isso que eu digo que o lastro hoje em dia, para a gente, para a sociedade, não serve absolutamente nada. Lastro governamental serve para o governo e não para os cidadãos. E essa é uma grande diferença e é o completo oposto de como funciona uma commodity como o ouro e uma commodity como o Bitcoin. E essa é uma das grandes razões da força do Bitcoin e uma das grandes razões da demanda por Bitcoin. Porque se não fosse assim, se ele pudesse ser inflacionado da noite para o dia, se tivesse um banco central de Bitcoin, ele não teria a mesma demanda que tem hoje, ele não teria o mesmo interesse, ele não seria tão procurado e tão valorizado como hoje ele é. E isso está diretamente relacionado ao lastro criptográfico do Bitcoin. Deixe o like, inscreva-se e ative as notificações. Até breve!